Os testes de pré-temporada no Bahrein revelaram muitas informações sobre as equipes e os designs de seus carros, e o que mais chamou a atenção foi a asa traseira. Equipes como McLaren e Ferrari parecem ter extraído ainda mais proveito do truque do Mini DRS depois de toda a polêmica causada no ano passado. Com isso em mente, haverá regulamentações mais rígidas, depois que um chefe de equipe anônimo falou sobre a situação. E se isso acontecer, como isso afetará o desempenho das equipes? Não há dúvidas, a temporada 2025 da Fórmula 1 está se moldando para não apenas ser a mais competitiva, mas também a mais controversa dos últimos anos. Depois da saga da flexibilidade das asas dianteiras, a FIA agora enfrenta escrutínio e um possível desafio ao revisar um truque que pensavam ter eliminado no ano passado depois do Grande Prêmio do Japão da McLaren, o Mini DRS. Antes de o órgão regulador implementar as novas regras, era visível a olho nu que a asa traseira se abria sob determinadas cargas aerodinâmicas, o que fazia com que o carro tivesse uma redução no arrasto nas retas, resultando em uma velocidade final mais alta. Foi por isso que a segunda vitória da carreira de Piastri veio acompanhada de tanta polêmica, e a decisão da FIA parecia ser uma solução adequada até os testes de pré-temporada no Bahrein. O que a FIA estabeleceu como regra foi que a largura da abertura do slot foi reduzida de 10 a 15 milímetros para 9,4 a 13 milímetros, mantendo também o limite de 85 milímetros quando o DRS está ativado. Além disso, uma nova regra agora determina que a carroceria do sistema de redução de arrasto deve permanecer totalmente aberta ou fechada, eliminando a possibilidade de flexão gradual. Essa última parte era o que o restante das equipes esperava que fosse a solução definitiva para o truque do Mini DRS. Mas os 3 dias de testes no Bahrein mostraram que a realidade pode ser diferente. Um chefe de equipe anônimo falou ao site The Race, abordando as preocupações de que esse problema pode retornar muito mais cedo do que se esperava. E embora o órgão regulador não possa fazer nada durante os testes de pré-temporada, pode penalizar as equipes a partir da primeira corrida. A declaração anônima do chefe de equipe é bastante preocupante, já que ele acrescentou ao analisar os vídeos, vimos que algumas das asas traseiras parecem ser bastante flexíveis. Estamos acompanhando isso de perto. Isso não está alinhado com o artigo 310 do Regulamento Técnico da Fórmula 1, que estabelece explicitamente quais partes estão excluídas dessa regra, declarando ainda que, exceto em caso de falha do DRS ou na transição de uma posição para outra, a carroceria do DRS pode ter apenas 2 posições, de modo que a posição da carroceria do DRS deve ser a mesma antes e depois de cada estágio de desenvolvimento. O tempo de transição entre as 2 posições deve ser inferior a 400 milissegundos, e embora essas acusações ainda não possam ser provadas até que a primeira corrida aconteça, essa é uma questão que o órgão regulador terá que resolver mais cedo ou mais tarde. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Wass, tem se manifestado abertamente sobre a flexibilidade das asas traseiras, afirmando que há 2 equipes que ele acredita estarem tirando vantagem desse truque do Mini DRS, mesmo após sua proibição em 2024. Sobre essa situação, Wass disse que as equipes estão testando os limites das regras, e o Mini DRS ainda está em uso. Acho que Ferrari e McLaren continuam fazendo isso. Por outro lado, há equipes como a Red Bull que esperam uma queda significativa no desempenho, mesmo trazendo atualizações durante os testes de pré-temporada, algo bastante incomum para uma equipe fazer. Embora tenham obtido grandes aprendizados sobre o RB21, os problemas antigos ainda parecem estar afetando bastante o desempenho do carro, e a solução pode ser recorrer às técnicas das outras equipes, em vez de focar exclusivamente em seus próprios desafios. Para Verstappen e Lawson, o que está evidente agora é que a saída de Adrian Newey impactou a equipe mais do que poderiam ter esperado, porque, embora insistam que não dependiam apenas de um homem,
Não há dúvidas de que o engenheiro britânico teve um papel fundamental na direção do desenvolvimento do carro. Ainda há muito trabalho a ser feito, e, obviamente, as equipes vão contar com tempo extra de túnel de vento para corrigir os problemas aerodinâmicos. Esses truques podem ser cruciais para extrair mais desempenho do carro. E gostemos ou não, a questão na Red Bull ainda é profunda, e pode não haver uma solução rápida para o comportamento do carro. De acordo com os relatórios internos, a equipe acredita que não estará disputando vitórias a partir do Grande Prêmio da Austrália. Mas isso não significa que vão abandonar o progresso imediatamente. A crença geral nos bastidores da Red Bull é que o carro está muito melhor do que no ano passado. Mas isso também significa que ainda precisam entender o tamanho do avanço que equipes como McLaren e Ferrari fizeram. Julgando pelo ritmo do MCL39 nos testes de pré-temporada, parece que Verstappen pode não estar na disputa por vitórias, mesmo se tiver o terceiro carro mais rápido. No entanto, o Haas acredita que, à medida que a temporada avança, haverá um grande problema, porque a legalidade das regras da FIA é uma grande incógnita. Ao longo de 2024, vimos que há muitas dúvidas sobre o que é legal e o que não é. E por isso, as equipes de alguma forma encontraram um ponto ideal para maximizar o desempenho dentro do regulamento. Infelizmente para a Red Bull, pode ser que eles não tenham encontrado a solução perfeita para essa questão e é por isso que estão levantando essa discussão. Por outro lado, isso levanta um problema ainda maior para a equipe, porque quer gostemos ou não, isso pode significar que o carro de Verstappen não será capaz de vencer corridas. E, portanto, seu futuro com a equipe austríaca está seriamente ameaçado. Esse é o último problema que a Red Bull precisa antes do início da nova temporada, onde já estão genuinamente preocupados com o funcionamento da nova unidade de potência e com a formação da equipe para o futuro. O que não ajuda a Red Bull são os resultados que conseguiram nos testes de pré-temporada, já que o diretor técnico Pierre Wass admitiu que os testes não saíram como planejado, e o carro apresentou problemas que não esperavam antes de levá-lo para a pista. Ele explicou que os testes não foram tão tranquilos quanto a equipe esperava, mas que é melhor encontrar problemas agora do que mais tarde. Esse é o propósito dos testes, entender o carro. Não estou tão satisfeito quanto poderia estar, porque o carro nem sempre respondeu como queríamos. Ele está indo na direção certa, mas talvez não na magnitude que esperávamos. Isso é algo que precisamos trabalhar para a primeira corrida e para o desenvolvimento futuro. Esse sentimento foi compartilhado por Verstappen, que, embora tenha evitado usar palavras tão fortes sobre o desempenho do carro, afirmou que há muito trabalho a ser feito nas próximas semanas se quiserem disputar o campeonato. O tetracampeão mundial foi enfático ao dizer que o desempenho da equipe cairá drasticamente se continuarem seguindo a mesma curva de desenvolvimento de 2024. E ao falar mais sobre o assunto, disse: "Acho que não foi ruim, mas, ao mesmo tempo, ainda há trabalho a ser feito. No entanto, isso era o esperado, e continuaremos trabalhando e tentando melhorar." Espero que ao chegarmos em Melbourne tenhamos aprendido um pouco mais analisando todos os dados e vendo onde estamos. E neste momento é difícil julgar o ritmo de todos, mas ainda há muito trabalho a ser feito da nossa parte. Independentemente de como a Red Bull se sente em relação ao seu carro, não há dúvida de que foram superados em desenvolvimento por McLaren e Ferrari, e depositar todas as esperanças nas regulamentações da FIA sobre a flexibilidade das asas traseiras parece uma tática absurda. Portanto, será interessante ver como a temporada 2025 se desenvolverá e como as equipes reagirão ao último ano sob esse conjunto de regulamentos e, ainda mais importante, se conseguirão dar um grande salto em relação ao ano passado. A asa traseira será assunto por um longo período, e agora parece que não é apenas a McLaren que enfrentará críticas do restante do grid, já que a Ferrari também está no centro da discussão.